Santíssimo Deus, nosso Pai dos céus, estamos aqui congregados, Senhor, ouvimos o Teu chamado esta manhã e queremos, nos momentos que se seguem, adorar o Teu nome, Senhor. Por isso te suplicamos que o Teu Santo Espírito possa estar em cada coração, Senhor. Que Ele possa elevar-nos até Ti nos momentos que se seguem e que a Tua voz, através da mensagem, se possa fazer ouvir e fique gravada no coração de cada um de nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos os irmãos e visitas que encontram no nosso meio, nosso primeiro sábado do ano 2012, com grande alegria. Viemos à casa do Senhor adorá-lo e com esta força e este calor humano que está cá dentro e a presença de Jesus, vamos iniciar o culto com o hino número 16. Agora todos aqueles que puderem, vamos nos curvar para conversarmos com o nosso Criador. Damos-te glória, Senhor, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Ó querido Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E por isso, Senhor, estamos eternamente gratos. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo o que Tu tens feito nas nossas vidas. Queremos Te agradecer pela semana que Tu nos deste, por nos teres guardado, por nos teres cuidado e orientado. E queremos Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui todos reunidos em Teu nome para Te louvar e para Te adorar.
Queremos nesta hora sentir-te, Senhor, junto de nós. E temos a certeza que Tu estás connosco, porque Tu assim prometeste que estarias connosco sempre que estivéssemos reunidos. Queremos Te agradecer por isso. E queremos Te pedir, Senhor, nesta hora que Tu possas abençoar todos os Teus filhos que aqui estão prostrados perante Ti, aqueles que também por algum motivo não poderão ver, mas que nos ouvem, e que eles possam também sentir-te, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas visitas, as nossas crianças, os nossos jovens, todos nós que estamos aqui presentes, e que esta mensagem que vamos ouvir, Senhor, possa ficar gravada nos nossos corações, e que o servo que escolheste esta manhã nos possa trazer de uma maneira explícita, orientada por Ti, para que possamos compreendê-la. São os favores que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao serviço em honra do nosso Deus, este culto de adoração, vamos agora fazer o levantamento das ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Com alegria, realmente vamos depositar aos pés do Senhor as nossas ofertas, mas antes, os nossos mais jovenzinhos vão fazer o levantamento também da oferta aos outros jovenzinhos também.
Bom dia. A semana foi boa? Sim. Durante a semana, para onde é que vocês vão todos os dias? Para a escola. O Luís e o José também vão para a escola todos os dias de manhã. Como é que vocês vão para a escola? Vão de carro, de autocarro, a pé? Alguém vai a pé? Não? Nenhum daqui de vocês vai a pé? Vão todos de carro. Que privilégio! Sabem porquê? O José e o Luís, todos os dias, têm que andar muito tempo para chegarem à escola. Eles demoram 30 minutos. Aqueles meninos mais crescidos já sabem quanto é que é 30 minutos. É muito tempo a andar, não é? E todos os dias eles demoram 30 minutos para ir para a escola e 30 minutos para regressar. Um dia desses, eles estavam na escola e a professora lançou-lhes um desafio. Sabem o que foi? A professora disse assim: aqueles meninos que conseguirem recolher mais quantidade de alimentos vão ganhar 2 bicicletas. Eles deveriam fazer aquele trabalho a pares, 2 a 2, ir de casa em casa pedir alimentos para ajudar as pessoas que não têm comida em casa. O Luís e o José pensaram: é esta a nossa oportunidade. De bicicleta, nós demoramos muito menos tempo a chegar à escola. E então decidiram empenhar-se muito para ganhar aquelas 2 bicicletas. E durante aquela semana eles andaram de casa em casa a pedir alimentos às pessoas. As pessoas ficaram muito comovidas por ver 2 crianças com tanta vontade de ajudar os outros. E ninguém lhes dizia que não. Um dava um pacote de arroz, outro um pacote de massa, e assim eles foram enchendo os sacos e conseguiram muitos alimentos. Numa dessas noites houve uma grande tempestade, um temporal muito forte. E o José e o Luís ajoelharam-se para orar. E eles disseram assim: obrigada, Senhor, porque nós temos esta casa onde podemos estar protegidos deste grande temporal. Obrigada, Jesus, porque temos uma cama onde podemos dormir quentinhos. E pediram para Deus proteger as pessoas que não têm uma casa e que não têm uma caminha para dormir. No dia seguinte, eles chegaram à escola e a professora disse: hoje é o dia em que eu vou dizer quem foram os vencedores deste desafio que eu vos lancei. Eles ficaram muito contentes. Mas, antes deles começarem as aulas, eles tinham o hábito de fazer uma oração. Então a professora disse: mas antes vamos fazer uma oração. Alguém tem algum pedido, algum agradecimento para fazer? E o Pedro levantou-se. Disse: professora, eu posso falar? E ela disse: claro, Pedro. Todos sabem que ontem houve um grande temporal e a minha casa foi destruída. Vocês lembram-se também, houve aqui um temporal aqui na Madeira, e algumas casas foram destruídas. A casa do Pedro foi destruída. Mas eu quero agradecer a Deus, disse o Pedro, por nos ter protegido, a mim e à minha família, e por não nos ter acontecido nada de mal. Mas também quero pedir que Deus nos ajude a arranjar uma forma de fazermos dinheiro para arranjar a casa, porque nós não temos dinheiro para arranjar a nossa casa. Logo a seguir, eles fizeram uma oração por este pedido que o Pedro tinha feito. Depois, foi a altura da professora dizer quem eram os vencedores. Quem é que vocês acham que foram os vencedores? Os 2 meninos, como eram os nomes deles? O José e o Luís. Eles ficaram tão felizes, muito felizes mesmo. Tinham conseguido alcançar o objetivo deles, que era ganhar as 2 bicicletas. Mas o José, que era este menino aqui, pensou: quem é que precisa muito mais do que eu deste prémio? Quem é que precisava mais do que o José e do que o Luís? O Pedro. E então ele levantou-se e disse assim: Pedro, eu ofereço-te a minha bicicleta para que tu a vendas e consigas arranjar dinheirinho para reconstruir a tua casa. E o Luís logo a seguir disse: eu vou também oferecer a minha bicicleta ao Pedro. E eles ofereceram as 2 bicicletas. O Pedro ficou muito contente, até chorou, mas chorou de alegria, porque já estava a conseguir dinheirinho para
ajudar a construir a casa dele. O Luís e o José aprenderam que devemos colocar os outros em primeiro lugar. Eles tinham muita vontade de ficar com aquelas bicicletas, não tinham? Tinham. Eles pensaram, esta bicicleta dava-me tanto jeito para ir para a escola, mas eles pensaram que o Pedro precisava ainda mais do que eles daquelas bicicletas. Eles colocaram o Pedro em primeiro lugar. Jesus ensina-nos a fazer isso, a colocar os outros em primeiro lugar, outros que têm mais necessidade do que nós, está bem? Vamos fazer isso na nossa escola, junto dos amigos que nós temos, ajudar os outros naquilo que eles precisam, está bem? Um bom sábado para vocês. He's the face that I see in the mirror, the one I want others to see. Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart's desires to be like you. In all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus? Jesus in me. It's amazing that you ever use me, but use me the way you will. Help me to hold a heart of compassion and grace, a heart that your spirit fills. May I show forgiveness and mercy, the same you have shown into me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus? Jesus in me. I want to show all the world that you are the reason I live and breathe. So you'll be the
In your grace, do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus in me? In me. Antes de mais, aproveito para saudar todos aqueles que nos acompanham através da internet neste momento. A partir daqui do Funchal, para todos os que nos acompanham em qualquer parte do mundo, as nossas saudações em Cristo e os votos de um bom ano com muitas bênçãos do Senhor. Tanto a história que há pouco escutámos, como esta reflexão musical que acabámos de escutar, nos colocam perante algumas questões que são essenciais. Que objetivos temos? Estamos disponíveis para os outros? Qual é a posição em que nos encontramos? Temos nós refletido acerca de quem nós somos? Será que os outros conseguem ver Cristo em nós? Etc. Meus prezados, a mensagem que o pastor Mark Finlay colocou no 4º capítulo, digamos assim, tem a ver com a confissão. Confissão honesta. E antes de passar propriamente à partilha do texto da mensagem do pastor Mark Finlay, eu gostaria apenas de dizer algo introdutório que consiste nisto. Uma confissão, qualquer uma que nós possamos fazer, não poderá ser verdadeiramente uma confissão honesta se não tiver alguns pressupostos de partida. Um deles é sabermos exatamente qual é a nossa situação. A confissão parte do princípio que estamos conscientes da situação em que nos encontramos. E porque essa situação não é a ideal, nós constatamos que temos coisas para partilhar com Deus ou eventualmente partilhar com o nosso próximo. E então podemos, aí sim, proceder a uma confissão que verdadeiramente seja honesta. Diz o pastor Mark Finlay, a confissão dos pecados sempre caracterizou um reavivamento autêntico. A confissão abre o coração e aplana o caminho para o poderoso derramamento do Espírito de Deus. Se as avenidas da alma estivessem obstruídas pelo pecado, ou se estiverem obstruídas pelo pecado, o Espírito não pode fluir através de nós para influenciar o mundo. O pecado não confessado converte-se num estorvo para tudo o que Deus deseja fazer através da sua Igreja. O sábio declara: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Não prosperaremos espiritualmente a menos que sejamos honestos connosco próprios e com Deus. O pecado não confessado é o cancro da alma. Antes que o Espírito Santo nos encha e nos dê poder, ele convence-nos e ensina-nos. A menos que confessemos os pecados que o Espírito Santo nos indica, o nosso coração será estéril. Se recusamos escutar a voz da convicção, nunca receberemos o derramamento do Espírito Santo com o poder da chuva serôdia. Quando os discípulos se reuniram no aposento alto, procurando fervorosamente Deus em oração, eles compreenderam claramente a necessidade de confessarem honestamente os seus pecados a Deus e uns aos outros,
quando era necessário. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo não desceu imediatamente. Decorreram 10 dias, depois da sua ascensão, até que fosse concedido o Espírito Santo. Esse tempo foi, pelos discípulos, dedicado à mais diligente preparação para o recebimento dessa tão preciosa dotação. Os ricos tesouros do céu foram vertidos sobre eles depois de haver examinado diligentemente o próprio coração e renunciado a todo ídolo. Achavam-se diante de Deus, humilhando a sua alma, fortalecendo a sua fé, confessando os seus pecados. Estas palavras encontram-se nas meditações matinais de título Cada Dia com Deus, página 8. Antes do derramamento do Espírito Santo, houve necessidade de uma preparação. Enquanto os discípulos esperavam pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração num espírito de verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade, conforme nos diz a serva do Senhor no livro Atos dos Apóstolos, página 27 da edição da publicadora Servir. Se os próprios seguidores de Cristo necessitavam de preparar o coração para a chuva temporã, a fim de iniciarem a proclamação do Evangelho com o poder pentecostal, quanto mais necessitamos nós, hoje, de preparar o nosso coração na hora final e culminante da terra. Se o pecado obstruiu o caminho do poderoso derramamento do Espírito Santo, naquela altura, por certo, fará o mesmo agora. Se a confissão preparou o seu coração para receberem o Espírito Santo, preparará também o nosso coração. O serviço do santuário do Antigo Testamento dá uma lição vital sobre a natureza da confissão. Quando um israelita percebia a culpa do seu coração e levava a sua oferta ao santuário, Levítico, capítulo 5, descreve o que acontecia a seguir. Culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Diz o livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 5. A confissão era sempre muito específica. O pecador que levava o cordeiro colocava as suas mãos sobre a cabeça do sacrifício e confessava de maneira definida em que tinha pecado. Ellen White afirma: a confissão verdadeira é sempre de caráter específico e reconhece pecados particulares. Eles podem ser de natureza tal que devam ser só apresentados a Deus. Podem ser faltas que devem ser confessadas a indivíduos que sofrem injúria através delas, ou podem ser de caráter público e então devem ser confessadas publicamente. Porém, toda a confissão deve ser definida e direta, reconhecendo os próprios pecados de que somos culpados. Aos pés de Cristo, páginas 42 e 43. Eu vou-me atardar sobre esta afirmação, destacando que há diferentes tipos de confissão para diferentes tipos de faltas. O que a serva do Senhor diz é que a confissão verdadeira é sempre de caráter específico e reconhece pecados particulares. Ou, por outras palavras, se quisermos, pecados específicos. Depois ela acrescenta que a confissão pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita diretamente a Deus, se é algo que, pela sua natureza, sua importância ou consequências, deva ser só confessada a Deus. Pode ser confessada a outras pessoas, se a falta teve a ver com outras pessoas e é de natureza a que o deva ser, diretamente a outras pessoas. Ou ser confissão pública, se a falta é pública e, portanto, foi cometida publicamente. Nesse caso, deve ser confessada publicamente. Guarda pensamentos de crítica? Pergunta-nos o pastor Finlay. Pronunciou palavras que ferem? Foi impaciente e descortês? Tem sido descuidado na guarda do sábado ou infiel em devolver o dízimo? O pecado obstrui as artérias do nosso coração espiritual. Corrói as avenidas da alma. Bloqueia a bênção que Deus anseia derramar através de nós. A resposta é a confissão. Ao nos prostrarmos perante o nosso Deus perdoador e misericordioso e confessarmos os pecados específicos de que o Espírito Santo nos convence,
receberemos o perdão e a libertação da culpa. Isso leva-nos a 3 perguntas de grande importância. Primeiro, quando deveremos pedir perdão a alguém a quem tenhamos ofendido? Segunda pergunta, quando é apropriado confessar publicamente os nossos pecados? Quando devemos confessar os nossos pecados unicamente a Deus? A terceira pergunta. O apóstolo Paulo desejava ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos, capítulo 24, versículo 16. Podemos ter uma consciência limpa quando confessamos os nossos pecados a Deus. Só depois de termos confessado a Deus, se ainda persistir a sensação de culpa, talvez tenhamos de fazer a nós próprios esta pergunta. Prejudiquei ou magoei alguém de alguma maneira, uma vez que o Espírito Santo me está a guiar para que lhe peça perdão? Se discutimos com outra pessoa, ou nos impacientamos ou aborrecemos com ela, o Espírito Santo convence-nos a pedir-lhe perdão. Este é um princípio de suma importância para determinar se se deve pedir perdão a outra pessoa. Conserta assim a cerca partida. Se os seus atos provocaram distanciamento numa relação com outra pessoa, o facto de lhe pedir perdão pode reparar a cerca partida na relação e dar testemunho do poder da graça de Deus que opera na sua vida. Se pronunciou palavras desagradáveis acerca de alguém, repara a cerca onde está partida. Acerque-se da pessoa com quem falou e tente reparar o dano que causou na reputação da outra. Quando é apropriada a confissão pública? Só quando os pecados que cometeu são públicos. Se afastou do seu compromisso com Cristo e desonrou publicamente o nome de Jesus e da sua Igreja, por vezes é necessária a confissão pública. Embora, claro, não seja necessário e seja extremamente desaconselhável entrar em todos os detalhes escabrosos do pecado, um testemunho da graça de Deus e da nossa tristeza por o defraudarmos traz sanidade ao nosso coração e à Igreja. Jesus ainda é um Salvador perdoador. Limpa-nos da culpa e da vergonha do pecado. Quando vamos a Ele e lhe confessamos honestamente os nossos pecados, o nosso coração está preparado para receber a presença do seu Espírito Santo. Para facilitar a morada do Espírito Santo na nossa vida, leia em oração a seguinte série de perguntas. E com elas terminamos a mensagem desta manhã. Portanto, partilho as perguntas que aqui são colocadas. Há alguma coisa na minha vida que me impede de receber o derramamento do Espírito Santo? Há algum pecado acariciado no fundo do meu ser que ainda não confessei nem abandonei? Há alguém a quem tenha magoado ou ofendido, a quem deva pedir perdão? Aceitei plenamente o perdão de Deus ou ainda guardo sentimentos de culpa desnecessariamente? Confio plenamente que Jesus perdoa os meus pecados? Meus prezados irmãos, estas são questões que ficam para reflexão de cada um de nós. Devemos individualmente examinar, esquadrinhar o nosso coração. Ver em que situação nos encontramos todos nós. Em que é que Deus nos pode reprovar. E refletindo seriamente e individualmente acerca disto, o convite do Senhor através do seu servo Mark Finlay é de que nós possamos elevar uma prece sincera, honesta, até ao trono do Altíssimo e possamos abrir o nosso coração em oração para com o Senhor. E consoante a natureza daquilo que mancha o nosso registro nos lugares celestiais, assim devemos fazer. Ou confissão perante Deus apenas, ou confissão junto de alguém, se foi uma questão que tem esse caráter, essa natureza, ou então uma confissão pública, se eventualmente for essa a solução preconizada para que possa ser reparado o dano que é feito ou às pessoas ou à própria Igreja no seu todo. Que o Senhor nos possa ajudar a todos a encontrarmos a paz
e o perdão que o Senhor quer que todos nós vivamos, para que este ano de 2012 possa ser um ano em que cada um de nós se possa aproximar de Deus mais do que nunca antes no passado. Que o Senhor nos ajude a todos. Amém. Após ouvirmos esta mensagem excelente de advertência, de exame de consciência, vamos terminar o culto em honra do Senhor esta manhã, cantando o hino que está fixado, 286. Santo Pai, fizeste chegar até nós um apelo muito forte para que nos deixemos, ó Santo Pai, perdoa a expressão, para que nos deixemos de peneiras espirituais e tomemos consciência daquilo que realmente somos e do pouco que nós valemos. Somos pecadores, meu Pai. E esta mensagem que fizeste chegar até nós é uma mensagem que mexe connosco e que nos desafia a abrirmos o coração a Ti para reconhecermos a nossa indignidade. Quantas vezes faltamos aos Teus ideais?
porque olhamos demasiado para o nosso umbigo, porque olhamos demasiado para as nossas vontades, porque não consideramos o respeito que aos outros é devido, que à tua própria igreja é devido. E muitas vezes até somos infiéis a ti na ganância de querermos ficar com mais dinheiro no bolso. Ó Santo Pai, suplicamos-te que o teu Espírito possa varrer o lixo que invade o coração de cada um de nós, meu Pai. Que ele verdadeiramente possa estremecer o mais profundo do nosso ser, para nós abrirmos os olhos e vermos as nossas misérias, em vez de estarmos a abrir os olhos para as misérias dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos olhar os outros nos olhos e a podermos transmitir a nossa vontade de estarmos disponíveis para os ajudar em vez de os criticarmos pelas costas. Em vez de tecermos planos que, em vez de enobrecerem o teu nome e dignificarem a tua igreja, são planos apenas para atrapalhar a obra, para manchar a reputação dos outros. De tudo isto somos culpados, bom Pai, tu sabes. Mas neste momento, Senhor, queremos te dizer coletivamente que reconhecemos isto e que queremos mudar, Senhor. Limpa-nos o nosso caráter. Ajuda-nos a sermos teus discípulos. Ajuda-nos a sermos colaboradores uns dos outros. E a sermos as bengalas que os outros necessitam quando eles estão em baixo e nós, se calhar mais fortes, os podemos ajudar a reerguer. Ó Santo Pai, ajuda-nos também quando somos nós a estarmos em baixo, para que consigamos ver, Senhor, que nos continuas a aceitar e a desafiar para crescermos para o teu reino. Ó bom Pai, que na semana que se segue o teu Espírito nos possa ajudar a cada dia reservarmos momentos especiais para estarmos em comunhão contigo uns com os outros, nas nossas famílias. Que as nossas famílias esta semana possam ser a grande prioridade na comunhão contigo, bom Deus. Santo Pai, abençoa a cada um de nós durante o resto destas horas de sábado e ajuda-nos a ver a realidade como ela é e não com as lentes coloridas que às vezes queremos usar para ver a realidade que nos cerca. Que o teu amor possa estar presente em cada coração e que o teu Espírito nos nossos corações esta semana dê frutos, Santo Pai, que verdadeiramente sejam dignos da salvação que nos oferece através do teu amado Filho Jesus Cristo. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Esqueçam da reunião já a seguir, eu ensaio logo.